Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Trilha da Vida, o podcast que dá voz a histórias inspiradoras e emocionantes de pessoas que de alguma forma se relacionam com o cuidar. Eu sou a Marcela Tardelli e prepare-se porque a trilha de hoje começa agora. Eu tenho a honra de trazer para conversar com a gente Roberta Borges. Seja bem-vinda, Rô! Obrigada, Má. Boa noite a todos. E muito obrigada, né, pela sua participação aqui no nosso super programa. A gente tem trazido pessoas muito especiais para nós, que fazem parte aí da história da oficina, de alguma forma também. E para começar, para o pessoal entender quem é a Roberta, conta para eles. Bom, quem sou eu, né? Eu sou psicóloga de formação, sou arteterapeuta, trabalho com pessoas idosas há mais de 15 anos e o meu cuidar vem nesse sentido, né? Venho de uma família de mais 6 irmãos, então desde pequenininha a gente aprendeu a se relacionar e a cuidar um do outro, né? Nascemos todos de parteira, no interior de São Paulo, numa fazenda, todo mundo sempre conectado com a natureza, com a vida, né? E com esse cuidar mesmo, né? Que hoje está tão em voga, está sendo tão necessário a gente pensar. Você buscou formações além da psicologia que fossem, vamos dizer assim, recheando sua caixinha de ferramentas para o cuidar, né? Como é que foi isso? Chegou a arte-terapia primeiro ou chegou a contação de histórias? Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar, me formei em 98 e eu comecei a trabalhar com educação especial. Então, eu fiz um trabalho muito bacana numa APAE, no interior de São Paulo, e mesmo no estágio na faculdade, nós trabalhávamos muito com contos infantis dentro da APAE. Então, as histórias já permeavam o meu fazer como uma ferramenta terapêutica que era a linha, né, de conexão com as crianças com alguma deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de dificuldade em se fazer entender. Então, as histórias sempre ajudaram muito. Aí depois eu saí da PAI, fui trabalhar com RH e me distanciei um pouco da psicologia. Foi quando em 2010, 2011, eu fui fazer um curso de contação de histórias em São Paulo, no Instituto SEDES, com uma professora maravilhosa que me despertou de novo a questão da psicologia e como eu poderia utilizar as histórias como uma ferramenta terapêutica mesmo. E dali por diante, eu fui me aprofundando cada vez mais. A arte-terapia veio bem depois, veio em 2018, mas me aprofundando cada vez mais em como os contos e como as próprias histórias de vida, né? Como é que a gente consegue construir uma narrativa da sua própria história para te resgatar, ressignificar num momento difícil, tanto em cuidados paliativos, que eu também adoro esse tema, me aprofundo nele também, e com pessoas que envelheceram, né? Que perderam um pouco aí da utilidade na vida, né? No mercado, depois da aposentadoria, e agora o que é que eu faço? Entendi. Então, essas ferramentas, elas entram como estratégias até para ressignificar essa posição social, né? Porque essas pessoas são colocadas num lugar, assim, de... Parece que eu agora só vou ficar esperando a morte chegar.
E não é bem por aí, né, Rô? Exatamente. Então, é numa escuta qualificada, né, que eu vou percebendo ali um pouquinho a história daquela pessoa, quem ela é de fato, assim como você começou hoje o podcast me perguntando quem é a Roberta, né? Eu também faço essa pergunta para aquelas pessoas que estão ali numa ILPI, que é onde eu estou atualmente trabalhando. Tá. A vantagem é que a Roberta é psicóloga, então, assim, ela responde essa pergunta de maneira, como que eu posso dizer, solta. Agora, eu já ouvi por aqui, assim, nossa, Marcela, eu devia trazer meu psicólogo junto para essa gravação, porque essa pergunta é muito difícil de responder, né? E aí, quando você traz também como uma possibilidade a pessoa transformar a história dela numa narrativa contada, assim, é também uma forma de revisitar este quem sou eu, né? Sim. Que não é fácil mesmo, porque a gente fica até pensando assim, que aspecto que eu vou ressaltar da minha existência, que pode ser relacionado à minha infância, alguma história que eu vivi, ou alguma doença que está presente naquele momento e que está dominando ali uma rotina, né? Tem uma outra colega psicóloga que ela trabalha com um projeto, inclusive o nosso segundo episódio foi com ela, Luciana Teles, e ela trabalha com projetos que se chama Vida e Carreira. E ela reúne, né, pacientes oncológicos e familiares desses pacientes para poder trabalhar a questão do mercado de trabalho, porque essas pessoas estão ativas, querem estar ativas, mas colocam a doença como algo que é tão maior do que elas nessa história, que é como se no processo de contratação estivessem contratando câncer e não aquele profissional, né? E aí ela se coloca assim, poxa, ninguém vai querer contratar o câncer, então, e vai se diminuindo, então o quanto ferramentas como a arte-terapia, como a contação de história, ela pode fortalecer, né, essas personalidades para que elas realmente se façam presentes de novo, né, se sintam parte dessa sociedade, porque elas fazem parte, de fato. A contação de histórias, você acha que ela mudou muito a sua prática, Rô? Muito, muito. Na verdade, Marcela, eu me reencontrei na psicologia pelas histórias, sabe? Através das histórias mesmo. E de tradição oral, histórias, ainda assim, sobre a terapia, tem uma linha, né, que é da terapia narrativa, que eu ainda vou fazer essa formação, né? Que fala, é incrível, assim, é um estudioso que é de Amsterdã, se não me engano, é uma dupla que criou essa terapia narrativa, e eu fiz um curso com uma contadora de história maravilhosa, a Emily Andrade, e ela é da terapia narrativa também. E teve do curso, que foi uma imersão muito bacana, eu nunca me esqueço que ela trouxe assim, imagina que a nossa vida, ela é um céu, né, que tem várias estrelinhas, várias constelações, né, e aí cada estrela é um fato que ocorre na nossa vida, seja ele bom ou seja ele mau. Só que a nossa cabeça, né, o nosso emocional, ele tende a grudar naquela história que contam da gente sobre a gente. Então, quando a gente é pequenininha, vou falar de mim, né? Então, assim, você é muito tagarela, você é muito espivitada, você é muito desorganizada. Então, gruda na gente, né? Então, fica lá essa estrelinha brilhando muito. E a gente cresce achando que a gente é isso mesmo. Então, com muito olhar sobre isso, sobre essa narrativa que contam sobre a nossa própria narrativa. Olha que interessante isso. Muito. E a gente vai desconstruindo, né? Porque a gente vai se construindo e desconstruindo a todo momento, mas o que vem lá de trás, da nossa infância, da nossa pequenez, é muito importante. E aí, quando você fala da sua amiga que fez já o podcast,
dessa questão da doença, né, do câncer vir primeiro, me lembrou isso, né? Eu acho que tem muito a ver com Sim. que, né, a doença fica maior, e aí o que contam sobre você fica maior. Uhum. E aí você trava muitas vezes. Sim, sim. E mais uma contação de história, né, você alivia isso, você faz a pessoa olhar de novo, né? Você acha que a psicologia, ela foi... Vamos supor, né? A pessoa quer se apropriar também desse tipo de prática. A psicologia é fundamental para que ela trabalhe com isso, ou ela simplesmente te agregou em relação à contação? Então, um enfermeiro, um capelão, um médico, outros profissionais que tiverem interesse em se aprofundar nessa prática e utilizar essa ferramenta, poderia também fazer cursos como esse e utilizar no dia a dia? Muito, porque eu me vejo, claro, eu tenho a psicologia como formação já há muito tempo, mas, na verdade, hoje ela que agrega um pouquinho, assim, mas é o aprofundar na história, naquilo que ela transmite, né? Então, assim, qualquer pessoa que cuida, né? Então, essas pessoas que você citou aí, utilizar um conto, porque daí, qual é a grande sacada, né? É você saber quem está na sua frente, né? Quem é o seu paciente, quem é aquela pessoa que está precisando daquela história. A história, como diz a Clarissa Pinkola Estés, ela funciona como um bálsamo para a gente mesmo, né? Então, você vai exatamente na feridinha, mas isso é com muita sensibilidade. Nem todo psicólogo é sensível, os psicólogos que me perdoem aqui, né? Não, você como psicóloga pode falar. Mas assim, nem psicólogo, né, que se forma, que tem um diploma, que vai ser o melhor profissional do mundo. Eu acho que isso para todas as profissões. Então a gente não pode atrelar uma contação de histórias, inclusive tem algumas linhas da psicologia que não vão falar, nossa, a Roberta está aí falando bobagem, né? Mas como a minha formação também, eu gosto muito do Jung dentro da psicologia analítica, né, que ele trabalha com os símbolos, então as histórias elas são carregadas de simbologia. Faz todo sentido. E aí, às vezes, naquela oportunidade que a pessoa tem de conectar uma informação da história, uma experiência dela, sem necessariamente falar de maneira explícita, e a partir dali você puxa a cordinha para ela poder abordar esse assunto de outras maneiras, né? Exatamente. Hoje, no seu dia a dia do trabalho, como é que você utiliza, em que situações você mais usa a contação de história e a arte-terapia para te ajudar a acessar coisas ou a abordar algum assunto com pacientes? Eu gosto muito de trabalhar em grupo, né? Então, assim, tanto nessa ILPI que eu trabalho, como tem um outro espaço, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos aqui em Piracicaba, que eu também tenho um grupo de pessoas idosas. Já tem uma grande diferença num grupo que eu faço dentro de uma LPI, com pessoas institucionalizadas, quanto de outras que vão até o espaço, né? Que são pessoas que tem, a maioria delas não tem uma demência, então eu consigo aprofundar um pouco mais. Então, por exemplo, essa semana eu trabalhei um conto que falava sobre a coragem, né? Então, eu contei uma história e depois passei uma meditação sobre a coragem. E aí vem a arte-terapia, né, que eu já fazia arte-terapia sem saber que era arte-terapia, né, antes de me tornar uma arte-terapeuta. Tá, e aí você vai conectando uma coisa na outra. A vida é linda, né? Ela vai trazendo pra gente, assim, e aí como que a arte-terapia entra? Depois deles ouvirem a história, depois da meditação, o que essa meditação, o que essa história trouxe de imagem para você, né? E aí, papel,
um A4, 180 gramas, tinta guache, que eu usei, que também tem todo um porquê da gente usar um material expressivo, né? E cada um, e é muito interessante, Marcela, porque daí cada um, vários deles, eu não sei desenhar, eu não sei fazer nada, eu vou travar. Então, aí eu faço de novo um link com aquilo que falam da gente, a escola, né? Você não sabe desenhar, seu desenho tá feio. Então, aí eu desconstruo isso com eles. A maioria aí deslancha, e no final eu faço toda a partilha e saem coisas assim maravilhosas, incríveis. Falo, nossa, achei que eu não soubesse desenhar, né? Você sabe. Eu lembrei de uma... É tipo um postzinho assim, de Instagram que passou essa informação, mas era algo do tipo... se você regar uma plantinha todos os dias, né, você vai lá e dá um pouquinho de atenção, de carinho para aquela plantinha, todos os dias ela floresce, imagina o que é capaz, o que pode fazer se você dedicar esse tempinho, dedicar esse carinho para um ser humano. Né? Então, essa construção do que a gente tem realmente plantado na cabeça, não só dos filhos, mas de quem está à nossa volta, né? Porque também é um exercício nosso de avaliar. E eu vou além, a gente com a gente mesmo, né, Rô? Exatamente. Porque, muitas vezes a gente se pega assim, nossa, como eu sou uma besta quadrada, como eu sou uma anta, olha o que eu fiz. E aí a gente vai fortalecendo essa imagem, né? E que de fato não nos representa, que pode ter sido um lapso, e somos passíveis de cometer lapsos, né? Então, isso me fez lembrar dessa postagem, e fica aqui essa reflexão, porque a gente está falando num programa que está acontecendo aqui entre o Natal e o Ano Novo. Então, a gente vai entrar nessa nova época, né, 2025, com uma lista de coisas que a gente quer fazer, com 1000 planos, 1000 projetos, da dieta, da viagem, de uma série de coisas, mas que a gente coloque também nessa listinha ser mais gentil com a gente mesmo, né? Porque sim, eu acho que assim, a gente tem sido tão duro com os outros e com a gente. E assim, e se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar do outro. É aquela historinha lá da aeromoça falando da máscara de oxigênio, né? Primeiro em você. Primeiro a gente, assim, desse cuidado, da gente se nutrir, né? Tem momentos que eu fico muito... Não é sempre tudo bom. Muitas vezes, né, nós temos semanas que tem muitas perdas, né? Assim, lá na ILPI que eu trabalho. Então, assim, mesmo assim, todos os dias a gente tem um velório. E aí eu tenho que, muitas vezes, dar a notícia. Essa semana mesmo, nós fez a passagem uma pessoa que estava lá, uma idosa, e aí, tanto para as idosas que estavam no quarto com ela, então a gente foi recordando o quanto que ela foi importante, o quanto que ela era bacana e tal, quanto com as cuidadoras, né? Porque às vezes a gente esquece daquele profissional e a gente tem cuidado muito de quem está cuidando, que é que passa a maior parte do tempo ali. Inclusive, a gente estou planejando para 2025 ter um espaço com elas, né, com eles, os cuidadores e as cuidadoras, para que conte história também, para que eles consigam se olhar e olhar para aquela pessoa que eles estão ali cuidando, que não é o fim da linha, né? Porque muitas vezes a gente acha que é o fim da linha, como qualquer doença que ameace a continuidade da nossa vida, né? Tem muito a se fazer enquanto a gente está respirando, né, Marcela? Nossa, demais, demais. E assim, para quem está em volta disso, né? A família, ela vai adoecendo junto. Os cuidadores, eles ficam também num estado de tensão. Porque assim, se a pessoa, por exemplo, é contratada, o falecimento de alguém que ele cuida,
implica o fim do seu trabalho. E aí, como é que fica? Né? Até encontrar um próximo cliente, onde ele possa se dedicar. E às vezes, essa pessoa está acompanhando aquele paciente por anos, às vezes quase uma vida. Como que ele se ressignifica também no final desse processo, né? Exatamente. Que é um luto que vai além da perda, porque a gente encontra situações assim que o cuidador ele sabe sobre aquele paciente, se preocupa com aquele paciente, está envolvido na vida daquele paciente muito mais do que qualquer familiar, qualquer, né? E aí, assim, aquela pessoa falece e o cuidador fica ali no canto, como se ele fosse apenas um funcionário, né? Que foi ali prestar um serviço e não tem nenhum sentimento, não sofre com aquela perda, e ninguém se preocupa com todo o luto dele, que além de perder aquela pessoa, perdeu um emprego, perdeu uma posição dentro de uma família que ele muitas vezes frequentava, festas, datas comemorativas, quantas vezes deixou de fazer, de estar com a sua própria família para estar ali, né, prestando aquele serviço. E isso é muito, assim, a gente percebe alguns movimentos já para mudar esse olhar, mas é fundamental que a gente provoque isso, né? Provoque mesmo essas reflexões acerca de pessoas que estão ali fazendo esse tipo de trabalho. É um ser diferenciado, não é igual o profissional do hospital que passa, é realmente por transição ali naquela vida. Tem que ter um olhar mais apurado para essas pessoas, né? Eu sinto que a gente acaba negligenciando muito a atenção a eles. E uma coisa que me fez pensar também é quando, por exemplo, a questão da demência, né? O quanto que para o familiar é difícil, porque ele vai tendo que elaborar uma perda com a pessoa ali, né? Então, eu tenho uma paciente que eu atendo no domicílio particular e ela foi diagnosticada com Alzheimer e ela está indo embora, né? E isso para as 3 filhas, tem uma filha que está mais próxima, está sendo muito adoecedor. Então, o meu trabalho não é só com a minha paciente. Sim. É muito com a filha. E esse suporte, assim, uma vez por semana a gente conversa, sabe? E eu abro mesmo esse atendimento, né? Isso não tem um valor mercadológico para mim, porque eu sei que a filha então é uma ausência da presença, sabe, Marcela? Uhum. Porque a mãe ela fala assim, eu não estou mais conhecendo a minha mãe. Eu falei, então nós vamos aprender a conhecer uma nova mãe. Sim. E a reconhecer o que faz sentido para ela, porque muita coisa na demência a gente não perde, né? Muita questão afetiva, principalmente as músicas, as histórias, narrativas importantes, Sim. Né? Fatos importantes. E, inclusive, essa época aí de final do ano, para muitas pessoas, não é uma época bacana, né? Conforme o tempo vai passando, começa a ser uma época de lembranças, né? E lembranças que entristecem. Então, a gente está muito atenta a isso também, né? Sim. Rô, pensando nas pessoas que não trabalham diretamente com idosos, que oportunidades você enxerga, assim, pela sua experiência, pelos colegas que você já ouviu falar que também utilizam dessa prática, para que usem a contação de história fora desse ambiente de LPI e do cuidado com o idoso? Cabe dentro do hospital, cabe em outras faixas etárias, para um adulto, porque às vezes a gente conecta muito isso à criança, né? Para aquele adulto jovem que está ali numa situação X, cabe contação de história? O que você vê nessa prática e nas experiências que você capturou por aí? Cabe muito contação de história também, independente da pessoa idosa, LPI, os adultos, porque assim,
A gente não vai contar... Quando a gente fala em história, a gente pensa assim, Disney, né? Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida. A gente automaticamente. Só que tem um mundo de contos, né? Então, às vezes, você entra ali você faz uma busca, você fala assim, contos para trabalhar a empatia. Pode vir uma poesia, que aí, o que acontece também? O que você vai buscar vai chegar para você e vai ter que fazer sentido para você, a primeira coisa. A história, uma vez eu te contei isso, né? Que é da Clarice, essa ideia também. A história precisa sangrar na gente, precisa fazer muito sentido para a gente conseguir estar de uma forma que faça sentido para o outro. Então, tem contos, histórias maravilhosas que vai fazer sentido para cada um, independente da idade mesmo. Independente da idade. Bom, então, de fato, é um universo a ser explorado por todos nós. Por exemplo, né, eu fiz um atendimento, uma amiga, né, estávamos juntas, trabalhando um caso, eu morava em São Paulo ainda, e aí o pai procurou essa amiga, os pais, porque a filha estava começando um problema com droga, né, estava se envolvendo e tal. E aí os pais foram procurar essa minha amiga e eu já trabalhava com as histórias. Ela falou, você não pode ir junto no atendimento? Eu vou falar que você é uma contadora e tal. E aí a gente trabalhou com a história da Bela Adormecida, né? Porque os pais ficaram desesperados e a gente começou a trabalhar com eles assim. Vocês conversam sobre esse universo com a sua filha? Não precisa, o pai é bem mais difícil do que a mãe, né? Então, na história, vocês lembram da história da Bela Adormecida? Quando a 13ª fada, que não foi convidada, foi lá e falou daquele feitiço que com 15 anos adiantou o pai, o rei, o mais poderoso de todo o reino, né? Eliminar todas as rocas, porque ela espetaria o dedo. Ficou uma lá, no alto da torre, inatingível. E a menina chegou lá aos 15 anos. Né? Então, Marcela, eu tô arrepiada relembrando essa história, porque fez tanto sentido para essa família que, assim, até hoje minha amiga fala que foi um caso muito bacana, assim, foi bem sucedido, assim. Os pais falam, aquela história, aquele momento que vocês chegaram para falar com a gente sobre isso, eu nunca tinha olhado o conto da Bela Adormecida sobre esse prisma, né? Então, a gente... É esse estudo, esse aprofundamento que a gente faz para falar na hora certa o que precisa ser falado também, né? E quando você sangra a história, né, Roberta, como você diz, você cria a capacidade em si de buscar na história aquilo que você quer trazer de relevância. Porque pode ser que para uma outra pessoa você vai contar a história da Bela Adormecida e vai enfatizar um outro aspecto, né? Mas isso tem que estar tão presente dentro do contador de história que ele vai, com um conto, ter ali uma série de oportunidades de utilizar dentro da dinâmica dele. Exatamente. Realmente de uma riqueza muito grande, muito grande. Sem contar, assim, essa reconexão que a gente faz com... Eu vou dizer que eu acho que é um lado do nosso pensamento que a gente acaba ignorando, né? Que é essa parte mais sutil. Às vezes a gente fica tão preso no prático, no teórico, no numérico, no qualitativo, no quantitativo, que a gente esquece dessa questão sutil e que as histórias nos ajudam a acessar. Então, eu acho que é de uma capacidade, assim, de transmutar, de transcender, né? É muito interessante, que a gente poderia realmente fazer muito mais uso disso, né? E de profissionais que utilizam dessa prática, trazê-los para as nossas equipes o tanto quanto for possível. Que muitas vezes acaba sendo também colocado de lado como parte dos voluntários de um hospital.
ou dos voluntários de uma equipe de saúde X. Então, não, ele está lá, é o pessoal do voluntariado que veio contar uma história. Não é por aí, né? Tem um peso, uma oportunidade muito maior da gente poder utilizar essa prática na nossa vida profissional, inclusive. Né? Isso foi se perdendo, né, Marcela? Porque antigamente, né, longos anos atrás, as pessoas se reuniam em volta da fogueira, e isso acontecia mesmo, né? As pessoas iam para a calçada da rua para a gente ouvir história. Né? Tudo que a gente faz, desde o momento que a gente acorda, a gente vai contando a história o tempo todo. Né? Então, os contos que a gente para hoje vai pegar em alguma parte da Marcela. Amanhã eu posso contar a mesma história para você e vai fazer um outro sentido, né? É como a gente assistir um filme, por exemplo, você até falou para adolescentes e tal, né? A gente pode trabalhar com animações também, que são histórias. E é muito bacana, porque quando eu assisto uma animação, às vezes eu estou com meu companheiro e tal, eu vou falando algumas coisas, porque existe uma narrativa por trás, né? Então eu falo, olha a jornada que está acontecendo, né? Então, assim, sempre tem o desafio da vida, que é o que o Campbell fala sobre a jornada do herói, né? Sim. Estamos aqui para... Vamos galgando, vamos evoluindo, vamos nos aprimorando, até chegar, se tudo der certo, a gente vai envelhecer, vai ficar bem velhinho, com uma sabedoria de uma vida, e a jornada do herói mesmo. O Campbell fala muito bem sobre isso também. Muito bom. E assim, ouvir você é sempre muito prazeroso. E eu queria compartilhar com as pessoas essa experiência de te ouvir. Você preparou um conto pra gente hoje, é isso? Preparei um conto. Que conto é esse? Olha, esse conto, ele está num livro da Clarissa Pinkola Estés. Ela é junguiana, ela ficou muito conhecida com o livro dela, Mulheres que Correm com os Lobos. Mas ela tem vários outros livros, dentre eles um livro muito pequenininho que se chama O Dom da História, uma fábula sobre o que é suficiente. Tá. Então, quando você me convidou para esse podcast, e eu sabia que você ia pedir alguma história, e nessa época de fim de ano, a primeira coisa que veio foi esse conto, né, que ela fala de uma tia que ela teve e que vivia na Hungria, na época da guerra, e essa tia, para ela, era uma fada, né? E a tia contava histórias, mas porque ela não queria falar sobre a história dela. Então, ela contava histórias. Estava falando dela, estou resumindo um pouquinho o comecinho do livro. E aí ela conta, né, para Clarissa que ela estava fugindo da guerra e ela conseguiu se salvar e foi para o meio da floresta, chegou numa gruta e se escondeu na gruta e aliviou, só que ela achou que ela estivesse sozinha, mas tinha um homem, um velho, que estava ali, mas ela já percebeu que ele não era inimigo, e ele também percebeu que ela não era inimiga. Então, ele começa assim, eu vou ler para vocês, tá? Porque tem tantos detalhes que eu não quero perder os detalhes. Então ele fala, ela estava muito aflita e ele fala assim para ela: deixe-me contar uma história para passar a noite. E a história é uma história que conferiu o significado à pergunta do que é suficiente e tornou aquela noite para ela diferente de qualquer outra passada ou futura. Nesta noite não temos nada, começou o velho. Mas em outras partes do mundo, há sem dúvida pessoas que podem ter muito mais do que precisam. O que é suficiente? Vamos examinar essa pergunta. Era uma vez, há muito tempo, na época em que nossos abençoados avós ainda viviam, uma moça pobre, porém linda, que era casada com um rapaz igualmente pobre e bonito.
Estava chegando a época natalina, quando é costume a troca de presentes. Os jovens enfrentavam grande falta de dinheiro, pois uma guerra que graçava há muitos anos acabava de esmorecer. Todos os carneiros haviam sido abatidos pelos soldados para que a carne lhes fosse tirada. Portanto, não havia lã nenhuma com a qual fazer fio. Sem fio, não havia como tecer. Sem tear, não havia tecido. E, portanto, nenhum traje de inverno para substituir as roupas andrajosas. Quando podiam, as pessoas retalhavam 2 pares de sapato para fazer um único par de dar pena. Todo mundo usava todos os suéteres e coletes esfarrapados que tinha. E então, como costuma acontecer quando a pior parte da guerra passou, as pessoas começaram a se esgueirar de volta ao que restava de suas casas. Como o cachorro que conhece seu próprio território, as pessoas voltavam para ficar, apesar das condições de penúria. Algumas das lavadoras começaram a ser arados, substituindo a lâmina por cápsulas que aqueciam e moldavam a mão. O alfaiate implorava por alguns retalhos de pano para começar a costurar de novo, e vendia nas ruas os seus coletes feitos de retalhos. O padeiro moía à mão qualquer grão que pudesse cultivar em vasos quebrados na janela. E aos poucos, pessoas com a mente voltada para o comércio começaram a conseguir um pequeno sustento com a venda de pequenas ninharias, enquanto agradeciam pelo fato de que, por maior que fossem os males da guerra, ela não havia conseguido apagar o sol. E assim seguia a vida na aldeia. Embora sem abundância, por toda parte ressurgiam os sinais mais simples da vida nova. E as pessoas tomavam enorme cuidado para proteger tudo que fosse frágil ou jovem. Era assim que viviam a linda moça e o belo rapaz. Embora tivessem perdido muito com a guerra, eles ainda possuíam 2 bens de valor. O rapaz havia conseguido não se desfazer do relógio de bolso do seu avô e sentia orgulho em informar as horas a quem lhe perguntasse. E a moça, apesar de malnutrida há meses, ainda tinha uma longa e bela cabeleira, que quando ela soltava, tocava o chão em toda a sua volta, cobrindo-a como um manto da pele mais valiosa. E assim, ricos dessa forma simples, o jovem casal levava a vida, tentando ganhar alguns centavos com a venda eventual de um pequeno nabo ou de uma maçã de inverno. Velas de trapos e óleo estavam acesas nas vitrines da cidade inteira para o Natal. A noite chegava mais cedo, ficava mais tempo e a neve caía veloz. A moça queria dar tanto ao marido um presente de Natal, um presente grande, brilhante e lindo. Quando procurou nos bolsos, porém, ela só encontrou alguns poucos centavos. E enquanto encarava a difícil situação em que estava sem o menor sinal de autocomiseração, ela não conseguiu deixar de chorar em silêncio. Percebeu que as lágrimas não ajudariam se ainda quisesse encontrar um presente para o marido. Por isso, secou o rosto e arquitetou um plano. Vestiu seu casaco surrado e calçou 2 pares de luva, cada um com dedos diferentes faltando. Saiu correndo pela porta e pela rua lamacenta. Passou por todas as lojinhas com pouquíssima mercadoria na vitrine. Nada mais importava, porque ela agora tinha em mente um presente especial para o marido que trabalhava tanto tempo e com tanto afinco para tão pouco conseguir trazer para casa. Passou por pilhas de entulho, por escadas sem casas e desceu por um beco estreito até entrar num prédio sombrio. Subiu 3 lances de escada correndo, a essa altura já sem fôlego e praticamente sem força suficiente para bater a porta.
Madame Sophie atendeu, usando um vison desprezível, comido de traças em volta do pescoço. Seu cabelo era laranja e arrepiado em toda a volta da cabeça. Suas sobrancelhas eram como escovas cheias de fuligem. Ela era, sem dúvida, a velha mais estranha que já pisou na superfície da terra. Ela, que antes da guerra fazia finas perucas para mulheres e homens ricos, estava agora reduzida a viver num apartamento de um cômodo sem calefação. Os olhos de Madame Sophie cintilaram. Ah, você veio vender o seu cabelo? Disse ela. E ela e a moça barganharam muito até que, afinal, chegaram a um acordo. A moça se sentou na cadeira de madeira. Madame Sophie ergueu uma de suas pesadas tranças para iluminá-la. Ela brilhou como fio de seda. Com tesouras que pareciam ser do tamanho de enormes mandíbulas negras de ferro, Madame Sophie cortou os esplêndidos cachos da moça em 3 grandes tesouradas. As lindas madeixas caíram no chão e as lágrimas cintilantes da moça as acompanharam. Madame Sophie, como se fosse um roedor voraz, juntou o cabelo cortado. Tome seu dinheiro, rosnou a velha. Ela pôs umas moedas na mão da moça, empurrou-a para o corredor e bateu a porta. E ponto final. Apesar de passar por uma tortura dessas, a moça era guiada por sua visão interior e seus olhos voltaram a se iluminar de entusiasmo. Correu pela rua até um homem que vendia correntes prateadas para relógios feitas de chumbo estanhado, mas que, sem dúvida, tinha uma aparência mais elegante do que a de um simples barbante comum. Ela lhe deu os centavos que tinha e os que ganhou com a venda do seu lindo cabelo. E com mãos imundas, ele lhe entregou uma corrente para relógio. Ai, como de repente ela se encheu de alegria por ter um presente para dar ao seu amado, pois praticamente correu para casa, com os pés mal tocando o chão, como o anjo que ela, em outro lugar, em outra época, poderia de certo ter sido. Enquanto isso, o marido estava ocupado com seu próprio esforço para encontrar um presente para sua querida mulher. O que poderia ser? Qual seria o presente certo? O comerciante lhe empurrou uma batata murcha. Outro, não, isso não serviria. Outro exibiu uma echarpe que, embora estivesse surrada, tinha uma cor bonita. Mas não. Ela esconderia seus cabelos maravilhosos e ele adorava tanto ver sua cabeleira com seus reflexos de rubi e ouro. Na esquina seguinte, onde ventava muito, mais um mascate exibia nas palmas das mãos 2 pentes simples e sem graça. Um era perfeito, ao outro faltava um dente. O rapaz soube que havia encontrado o presente perfeito. 12 centavos por esses pentes elegantes? Sugeriu o vendedor. Mas eu não tenho 12 centavos, disse o rapaz. Bem, então o que é que você tem? E começaram a pechinchar. Enquanto isso, de volta ao minúsculo quarto alugado, a jovem molhou o cabelo com um pouquinho d'água e o forçou a formar ondinhas em volta do rosto. Sentou-se então para esperar o marido. Que ele ainda me ache bonita assim mesmo, sussurrava ela numa oração silenciosa. Logo, ela ouviu seus passos na escada. Ele entrou apressado, pobre criatura, magro como um poste, com o nariz vermelho, os dedos congelados, mas com toda a disposição e a esperança de recém-nascido. E ali na soleira, ele parou, petrificado, olhando perplexo para a mulher. Ai, você não gostou do meu cabelo, meu querido? Você não gostou? Bem, por favor, me diga alguma coisa. Para dizer a verdade, eu o cortei para com isso conseguir algo de bom para você. Por favor, diga alguma coisa, meu amor.
O rapaz estava dilacerado entre a dor e o riso, mas afinal o humor o dominou. Minha querida, disse ele dando-lhe um abraço, aqui está o seu presente de Natal. Do bolso, ele tirou os pentes. Por um instante, o rosto dela se iluminou, depois todas as suas feições se entristeceram e ela irrompeu em lágrimas, praticamente uivando de dor. Meu amor, ele a consolava, seu cabelo vai voltar a crescer um dia e esses pentes ficarão maravilhosos. Não vamos nos entristecer. Está bem, então, controlou-se ela. Sua felicidade voltou quando ela mostrou o presente que tinha para ele. E este aqui é o seu presente, meu marido. E na palma da sua mão estava a corrente nua, seu presente obtido com sacrifício para ele. Ah, protestou ele, começando de um salto a andar de um lado para o outro. Você sabe que vendi meu relógio para comprar seus pentes? Você vendeu, vendeu, exclamou ela. Vendi, vendi, gritou ele. Eles se abraçaram, riram e choraram juntos, fazendo promessas mútuas de que o futuro seria melhor, sem dúvida, e era só esperar para ver. Pois vejam só, embora haja quem possa dizer que esses dois jovens foram tolos e imprudentes, eles eram, de fato, como os reis magos que procuravam o Messias. Mesmo que os reis magos, com as melhores das intenções, trouxessem presentes de ouro, incenso e mirra, no fundo, aquilo que eles traziam no coração era o que tinha mais valor, o seu desejo e sua devoção. E o jovem casal, neste caso, como os reis magos, também foram sábios, pois deram o mais precioso de todos os presentes possíveis. Deram seu amor mais verdadeiro um ao outro, e ele foi suficiente. Uou! Parte de mim pensa assim, poxa, a gente podia ter colocado isso bem antes do Natal, né? Mas a outra parte espera que essa história nos ajude a rever essa listinha de promessas para o dia 20, para a virada do ano, né? O que de fato é suficiente para a gente nesse ano que se inicia? Às vezes a gente... E aqui eu também não quero limitar sonhos, né? Eu acho que também não é isso, mas é baseado no quê? A troco de quê a gente vai atingir os nossos objetivos. Então, eu acho que vem muito ao encontro dessa reflexão. A troco de quê? O que realmente é importante e suficiente para nós, né, Rô? Porque quando nós estamos num momento de uma doença que está ameaçando a continuidade, quando a gente está envelhecendo e sabe, né, que a gente está chegando aí no último suspiro, o que é suficiente? Né? É a presença, é o amor. Exatamente. Rô, qual que é a moral dessa história? Continue a nadar. Você sabe que esse filme me ajudou muito nos últimos 2 anos. Muito. Estou emocionada aqui. Muito, Rô, porque assim, eu realmente me propus a ser, não é nem a ser levada, mas a entrar na corrente australiana, sabe? Para quem não assistiu Nemo, assista, porque assim, existe no mar essa corrente, né, de água, esse fluxo ali dentro,
que vai servindo também de atalho, né, de ajuda para quem está querendo chegar naquele determinado lugar. Então ele entra naquela corrente e se permite ser levado pela corrente. E a hora que ele precisa, ele sai da corrente. E eu pensava muito assim, nossa, às vezes eu sinto que eu tô brigando contra a corrente, né? Quando eu decidi algumas coisas na minha vida, e dentre elas fazia parte estar mais próximo da minha filha, da minha família, tomar café da manhã sem pressa com meu marido, sabe? Coisas assim que são suficientes e que emanam muito amor, uma coisa simples. Quando eu percebia que eu não estava conseguindo fazer essas coisas, eu sentia que eu estava indo contra a corrente. Exigia um esforço muito grande. E aí eu me permiti. Eu falo para as pessoas, eu fiz assim, eu me joguei na corrente australiana, sabe? Vai. Porque ela vai... É como se a gente estivesse permitindo que esse fluxo da vida, né, que é mais sutil, que está além do que a gente é capaz de enxergar, de fato cumprisse o seu papel, né? E quando a gente continua a nadar, a gente está valorizando esse fluxo, porque senão a gente estagna ali. E aí nada vai ser suficiente, nunca, né, Rô? Exato. Nunca. Eu tenho uma gratidão tão grande por você estar na nossa vida enquanto oficina e na minha enquanto Marcela. O episódio está lançando agora 30/12, a gente teve reunião 16/12 de planejamento. E eu estava preparando essa reunião e revisando tudo que a gente fez em 2024, né? Para conversar com a equipe e tudo mais. E aí, uma das coisas que eu coloquei foi assim, nossa, saíram pessoas do nada, assim, da nossa vida. Mas também chegaram pessoas muito boas, muito boas. Você é uma delas, Rô. Querida. Eu agradeço presente. Muito. Você é um presente na nossa vida, verdade. E acredite, se você vier comer uma pizza aqui em casa, você vai ter que trazer uma história para contar. Porque é muito gostoso te ouvir. Eu só senti falta de uma coisa. Você vai falar isso no final, depois que a gente der tchau para todo mundo, tá? Eu vou começar e você vai terminar. Primeiro, vou dar tchau para a galera, agradecer por estar com a gente hoje, por ouvir essa experiência da Roberta, por compartilhar essas emoções com a gente, porque eu tenho certeza que em alguns lugares lágrimas também correram de emoção, né? E desejar que essa história de hoje, né, traga luz e inspiração para o seu dia, que a gente possa estar juntos em 2025 em muitos episódios, curtindo esta corrente australiana, nadando sem parar e a cada dia entendendo mais o que nos é suficiente. Que 2025 seja um ano esplêndido para todos nós, com muitas conquistas, realizações, e a nossa trilha de hoje fica por aqui. Pirlim, pim, pim. Essa história termina assim.